Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que estou com você hoje, mesmo de forma virtual, mas acho que essa quarentena e a pandemia de coronavírus abre a várias reflexões a respeito da globalização e de como a globalização entra dentro do tema da saúde da família, da saúde coletiva. Então acho que mesmo nessa situação desagradável e por de alguma forma mesmo dramática, eu acho que essa nossa conversa de hoje tem tudo a ver, abre muito a respeito não só da análise do contexto contemporâneo, mas também da necessidade de rever, de alguma forma fortalecer a inserção da saúde da família dentro do contexto dos serviços de saúde, do sistema de saúde contemporâneos, e no mesmo tempo reforçar a abordagem de saúde coletiva. Bom, começando por partes, com certeza essa outra pandemia que nós estamos enfrentando nos fala de um novo cenário epidemiológico globalizado, onde em menos que de 10 anos, em um tempo, digamos, curto, do ponto de vista epidemiológico, se apresentam doenças pandêmicas. Isso é um fato, digamos, inusitado, mesmo elas tendo diferentes graus de agressividade ou de perigo na nossa sociedade. E nós temos que refletir a respeito dessas ondas de agora coronavírus, novo coronavírus, mas a SARS, a MERS, H1N1, são todos, digamos, elementos que nos deixam pensativos a respeito de uma análise do novo contexto epidemiológico globalizado, que com certeza tem diferentes níveis. E também podemos registrar do lado das febres hemorrágicas, a epidemia do Zika, da febre do Nilo, a dengue, que tem se tornado endêmica, mas também por outros lados a presença e a persistência ou ampliação de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, ligadas a estilo de vida, alimentação, e um contexto onde a obesidade está crescendo globalmente em vários países do mundo, criado um cenário onde os efeitos da globalização em saúde não são só a respeito das doenças crônicas, das doenças agudas, mas também a respeito das doenças crônicas. E isso nos deixa com muitas perguntas e muitos temas a ser analisados. Com certeza, na fase atual da globalização, nós temos que refletir sobre alguns elementos centrais que tem feito na epidemiologia. Com certeza, aumento de circulação de pessoas e mercadorias, em quantidade de mercadorias e de pessoas, mas também tempo, rapidez com as quais essas pessoas e mercadorias mudam de lugar no mundo. Mas também a construção de um espaço de comunicação globalizado, onde as informações viajam em tempo real, essa mediação através de redes sociais, mas também por meio de aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, com uma realmente baixa possibilidade de controle e de administrar essas informações, assim como de forma um pouco mais ampliada. Isso pode acontecer ainda em redes sociais como Instagram ou como Facebook.
E isso, como vamos ver, vai ter alguns efeitos a respeito da construção de opiniões nas comunidades a nível nacional e a nível internacional, mas também uma oportunidade de troca de informações no espaço da prática profissional. E eu acho que a respeito do coronavírus nós podemos ver vários desses elementos. Podemos ver, por exemplo, como práticas alimentares locais podem se constituir como elementos de risco na passagem de vírus de uma espécie para outra, mas também essas práticas vão se integrando com uma forte mobilidade a nível regional, nacional e internacional das pessoas, produzindo uma rápida propagação dos agentes patógenos, nesse caso o vírus. Em outros contextos, se nós estivéssemos, por exemplo, tratar do caso da Zika ou da chikungunya ou da dengue, questões como o aquecimento global permitem os vetores de mudar de latitude e de ampliar a área de sobrevivência, o tempo de sobrevivência deles, e depois as fortes interconexões comerciais e de viagem das pessoas permitem os patógenos de usar os vetores para infectar outros setores geográficos, áreas geográficas que anteriormente, antes dos processos de aquecimento global, de mudança da temperatura, eles não eram alvo, não eram lugares de produção de infecção ou de endemias. Então, nesse contexto, digamos, a primeira reflexão é a respeito da constituição de um único espaço epidemiológico já globalizado, entre as múltiplas dimensões da globalização, aquela dos transportes, aquela do comércio globalizado, da troca de informações, vão construindo um espaço, digamos, unificado do ponto de vista epidemiológico, onde tem uma matriz globalizada e depois efeitos locais localizados dessa matriz globalizada de tipo epidemiológico. Do ponto de vista da comunicação, eu acho que tem algumas questões que também são bem interessantes. Nós estamos em um contexto onde a informação a respeito do que acontece em outros lugares, mesmo lugares distantes do mundo, é muito maior que no passado, muito mais rápida, muito mais em tempo real. Nós podemos viver o que outros lugares do mundo vivem com um defasamento que o defasamento do fuso horário. É praticamente na mesma hora que os fatos acontecem em outro lugar que nós podemos acompanhá-lo através da uma imprensa que é globalizada. Mas mesmo assim, eu acho que é interessante ver como tem uma subestimação dos processos da globalização do ponto de vista do imaginário, bem que nós vivemos em um contexto onde usamos roupa que é produzida em outros lugares, onde nós consumimos modas que pertencem a outros lugares e que nós produzimos modas que se espalham por outros lugares. Eu posso pensar, por exemplo, a globalização de estilo de música, sucesso internacional de alguns filmes, ou de alguma outra produção artística em termos de literatura. Então, nós vivemos no nosso cotidiano através de dispositivos tecnológicos, como por exemplo celulares, computadores, que são produzidos em diferentes contextos do mundo. Então, estamos totalmente imergidos dentro da globalização do ponto de vista material, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista cultural,
mas falta ainda muita percepção dessa globalização, e isso acho que é muito claro nessa epidemia, também nas anteriores, mas nessa epidemia acho que é muito claro o atraso da resposta dos serviços de saúde, como algo que nos fala a respeito da espetacularização da globalização e da ideia que o que está acontecendo nos outros lugares é ainda algo de distante, é ainda algo que é produzido em um território que com grandes dificuldades nós percebemos como conectado com o nosso. Então, essa percepção da epidemia como algo distante tem produzido, por exemplo, uma subestima na Itália, quando a epidemia era ainda nos países asiáticos, era na China, e era como algo que dificilmente nos ia atingir. Com esse atraso nas respostas, nas medidas, mas um atraso, digamos, não só da organização do sistema de saúde ou da política, uma resposta bem mais branda, produzida a nível de população, com certeza. Eu mesmo, nas primeiras fases, achava muito alarmista, algumas preocupações de colegas, também pensando que era o caso de esperar um pouco antes de tomar medidas, porque não sabíamos bem o que ia acontecer. Bem sabendo, sendo uma pessoa que trabalha com saúde global, como as interconexões são tão fortes, né, são tão rápidas. E também a incapacidade de ler nessa pandemia as dimensões clínicas específicas do vírus conectadas às dimensões da globalização. É uma leitura bem difícil. Esse é um vírus que tem algumas características diferentes a respeito da epidemia e pandemias anteriores, especialmente em termos de pessoas com oligossintomáticas ou assintomáticas. Também na força da exposição, da força da contagiosidade que ele tem. Então, não é fácil, nesse contexto histórico, conseguir fazer essa sobreposição entre questões clínicas, questões eminentemente patológicas, questões eminentemente epidemiológicas, com infectivológicas, com os processos da globalização. E isso tem nós achados despreparados e nessa resposta à pandemia, mas dá para ver que, por exemplo, essa despercepção não acontece só a nível de continentes, mesmo com a Itália no meio da epidemia e com um exemplo muito de perto de o que acontece nesse processo da pandemia, outros países europeus, a Espanha, mas a França, mais ainda a Alemanha, a Inglaterra, olhando com uma certa distância a experiência italiana, como se fosse algo que estava acontecendo muito distante, não considerando que nós não temos mais fronteiras entre os países e que, portanto, na forte interconexão, um problema de um país é um problema de todos. E isso, se vocês estão acompanhando ainda os jornais, permanece com um problema de falta de solidariedade entre os países europeus, como se não fosse um problema de epidemia continental, como se fosse ainda o problema de uma nação ou da outra. Então, acho que essa questão da percepção é bem importante, até porque, por exemplo, essa distância também dá para ver dentro do contexto das Américas, que entraram com muito atraso. Penso nos Estados Unidos, como o Brasil. O Brasil permanece com uma certa resistência a entender
esse novo cenário epidemiológico, mas também quero ressaltar uma certa resistência a ver esse espaço da globalização interno ao país. É como se o Brasil vivesse a epidemia mais forte em um estado que no outro, como se fosse uma questão que pertence aos outros e não pertence a todos juntos. Por isso que eu acho que o tema da globalização é central nesse novo contexto, seja a partir de uma análise mais de fatores de risco, de determinantes sociais que a globalização traz, mas também uma análise do simbólico e da despreparação que o sistema de saúde e, uma certa forma, o saber médico, no geral, o saber da saúde, não necessariamente médicos, mas também de todas as profissões, mas também de que trabalha com organização de gestão de serviços, com a parte de integração com outras áreas, está vivendo. Então, portanto, eu acho que esse tema da globalização é um tema central na área da saúde, ou do serviço às pessoas, ou do bem-estar das pessoas, e que nós vamos ter que tratar vários elementos nesse contexto para poder dialogar com o que acontece nos territórios, no nosso território. E aí acho que entram algumas questões importantes. Eu vou chegar de novo na globalização no final, mas eu acho que essa pandemia, os processos da globalização, nos falam também de saúde coletiva de forma muito forte. Para mim, essa questão da saúde coletiva e a especificidade da saúde coletiva, de ter a diferença da saúde pública e também da medicina social, um espaço de reflexão mais ligado não só aos direitos, mas também aos sujeitos dentro do espaço do direito, e a construção de solidariedade, tem muito a dialogar com a nossa comunidade nesse contexto globalizado e da pandemia. E dois, por exemplo, elementos gritantes para ser analisados são a questão da quarentena, por exemplo, e a questão dos direitos, que acho que é até anterior à questão da quarentena. Pelo contrário, vou usar a questão dos direitos para falar seja de quarentena, seja da discussão a respeito de diferentes direitos, como direito à saúde, direito ao trabalho, de segurança humana, na ideia de ter saúde afirmada como seguridade a partir da perspectiva do integridade corporal, mas também do direito à renda, do direito a bens básicos, etc. Né? E isso é uma especificidade da saúde coletiva, que ajuda o sistema de saúde a dialogar como um todo com o novo contexto epidemiológico, com uma globalização também. Quarentena, eu estava dizendo, quarentena é um dispositivo que limita as liberdades individuais de pessoas que estão em saúde. E a quarentena vai produzindo, portanto, uma situação de estresse para o indivíduo, que pode se configurar como a produção de doença. Mas ela, assim como um efeito rebanho que se obtém com a vacinação, talvez com a exposição de uma certa parte da população a uma doença infecciosa, é uma estratégia para produzir saúde a nível coletivo. Então, se cria essa necessidade de diálogo entre direito individual e direitos coletivos. E sem quarentena, sem limitação das liberdades pessoais, não se produz um bem coletivo. E nisso eu acho que é bem interessante trabalhar com a diferença entre público e coletivo, porque público é algo que nós podemos construir, por exemplo, através dos nossos impostos, com a capacidade do Estado de produzir algo, de comprar algo, de disponibilizar na comunidade. Mas essa situação de produção de bens públicos
não necessariamente tem a ver com a questão da solidariedade, não necessariamente tem a ver com a produção de algo que é coletivo, de bens comuns, que são algo diferente do público. E essa ligação do direito com a saúde, com o coletivo e com a solidariedade, acho que é algo bem necessário nesse contexto, que é próprio da saúde coletiva, que abre um diálogo com a comunidade a respeito da necessidade de proteger a nós mesmos, proteger as nossas famílias, proteger as pessoas que não estão ao redor, através da necessidade de construir relações solidárias com outros. Porque se a gente não chega na quarentena alimentar por baixo de uma certa medida as interações entre as pessoas, não vai se produzir o bem coletivo. O bem coletivo não pode ser produzido através da solidariedade de poucos ou de pouquíssimos, e os outros que não participam de forma solidária não vão poder comprar, não vão poder ter disponibilidade de recursos para comprar algo que eles não participaram a construir. Então, qual é o outro espaço, senão a saúde coletiva, que dialoga com a comunidade na tentativa de aumentar a capacidade de produção de bens coletivos, de uma proteção comunitária construída na comunidade, pela comunidade, para a comunidade, né? E nisso também essas armadilhas que do ponto de vista pretamente biomédico, especificadamente biomédico, são dilemas irresolvíveis, como por exemplo a falsa contraposição entre direito de saúde e direito de trabalho. Mas nós falamos, por exemplo, dentro do espaço de saúde coletiva, da segurança humana, da Human Security. A Human Security não é saúde produzida como a ausência de enfermidades dentro do corpo do sujeito. Não falamos de Human Security como a segurança do indivíduo de poder dispor da vida dele da forma melhor, de poder ter aquela saúde que era na Carta de Ottawa, algo que serve para viver uma vida plena, não a saúde como o fim da vida, onde, pegando o artigo 25 da Carta dos Direitos Humanos, segurança é comida, segurança é trabalho, segurança é aposentadoria, segurança é sim um serviço de saúde, saúde é sim ter serviço, mas ter uma renda, tem comida, tem um lugar para poder morar, ter roupa, ter educação para os filhos, ter proteção para as pessoas frágeis. Então, quando nós falamos que a saúde é direito do indivíduo, da comunidade, é dever do Estado, a gente está falando de serviço de saúde, não está falando de tratamento pela gripe, vacina pela gripe, ou está falando de outras dimensões do cuidado que são ligadas ao corpo. Então, estamos falando de saúde como dever do Estado na garantia da renda, da garantia da comida, da proteção, da segurança humana, da segurança social e da segurança humana. Aí, então, a saúde coletiva tem esse potencial de deslocar o debate desde se tem oposição entre um direito ou outro, a como garantir os dois direitos, a como garantir a renda junto com a falta de patologia dentro do corpo, de como garantir um cuidado, garantindo ao mesmo tempo a afirmação de outros direitos, como o direito a uma vida segura do ponto de vista da violência, porque em uma época de crise nós temos que considerar também esses aspectos. Então, a saúde coletiva nos oferece um espaço para dialogar de forma multidisciplinar, multissetorial, compondo diferentes aspectos dos direitos humanos, do direito à saúde e de direitos próprios
oferecidos, consolidados dentro das cartas constitucionais no Brasil como na Itália. Até porque a Constituição italiana, aquela brasileira, tem muitos pontos de contato por uma história de troca, de estudo das constituições. Então, é bem fácil fazer esse paralelo, né? Então, digamos assim, esse cenário da globalização, cenário do coronavírus e a saúde coletiva como um dispositivo muito forte para dialogar com essas dimensões da globalização e as dimensões da pandemia. E aí chega a saúde da família, né? Outro elemento central. A atenção básica é a saúde da família, com espaços de diálogo. Porque tudo isso que nós temos falado a nível geral, de repente ele chega no nível local, chega a nível de núcleos familiares, chega a nível de indivíduos, a partir das relações que esse indivíduo tem e mantém com os núcleos de pessoas mais próximas. É aí nessa forma de organizar o serviço, organizar as intervenções, organizar a produção de solidariedade e de coletivo através da solidariedade, nesse momento de organizar a defesa dos direitos de forma que eles não entrem em conflito um com o outro, claramente nos encontramos na necessidade de trabalhar com indivíduos reais, em contextos reais, dentro do contexto das relações deles, das relações humanas que eles mantêm com o ambiente, com a sociedade, mas com os núcleos mais próximos de indivíduos, que talvez seja a família deles. E aí, elementos específicos de saúde da família, eles entram como norteadores dentro das nossas ações. Mapeamento das famílias, localização das intervenções, determinantes locais, oferta de serviço, acesso que as pessoas têm ao serviço, imaginários simbólicos que as pessoas têm, conflitos familiares, conflitos entre indivíduos e conflito entre os grupos de indivíduos, organização e molecularização das intervenções, competências culturais, são todos elementos que vão acompanhando a produção não só de serviço, mas de bens coletivos que são importantes dentro desse nosso novo contexto. Falando de coronavírus, por exemplo, e falando de quarentena, análise das condições familiares onde essa quarentena está acontecendo, das relações familiares, se são relações positivas ou são relações negativas, se são relações violentas, se tem violência doméstica, se essa família se encontra em lugar apto à cautela, se essa família tem uma rede de solidariedade, de relações positivas com a vizinhança ou se encontra isolado. São todas questões que possibilitam, facilitam ou tornam impossível uma situação de quarentena por todos os indivíduos daquela comunidade, daquela família ou por alguns deles. E aí a abordagem familiar se torna uma ferramenta imprescindível de trabalho com o coronavírus para poder organizar esse lado mais simples, aparentemente mais simples das intervenções do coronavírus, que é a quarentena. Mas também do ponto de vista daquele famoso dilema entre direito à saúde, direito ao trabalho, direito à renda, direito à comida, a renda familiar, a presença de pessoas com problemas de produção de renda dentro da família, ou pelo contrário, de redes de solidariedades familiares desse ponto de vista, muda fortemente o cenário, né?
Então, a abordagem familiar, junto com a abordagem de atenção primária, trabalha para tornar possíveis, produtivas as medidas de saúde pública e atenção a essas dimensões ajuda a não tornar a produção de demais doença a tentativa de produção de bens coletivos. Mas, ao mesmo tempo, a saúde da família, com uma abordagem que é multiprofissional, interdisciplinar, multissetorial, ela começa a dialogar com diferentes dimensões epidemiológicas, clínicas, de trabalho em rede, de intervenção em redes intersetoriais nesse momento, e fica montando, ajuda com essa compreensão densa das relações a montar as redes entre serviço social, uma integração de renda, organização das acesso ao serviço para as pessoas crônicas ou que tenham outras doenças, que são Covid negativa, ou a organização da vida da quarentena das pessoas Covid positiva, organização do tratamento, organização das redes de proteção social, organização das redes de relações de indivíduos. Então, imagine todo esse espaço de organização, ele precisa de um enfoque que seja um enfoque ligado à especificidade daquele núcleo, naquele contexto. No espaço Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos áreas urbanas, como em todas as capitais, mas todas as cidades grandes do Brasil, com áreas ricas, áreas pobres, áreas de comunidades muito carentes, áreas médias servidas por serviço de saúde, área que não são servidas por serviço de saúde, mas também tem áreas rurais, periféricas das grandes cidades ou do interior. E essa área do interior são áreas não rurais, com centros urbanos menores, mais periféricos, mas tem comunidades ribeirinhas, tem comunidades indígenas, tem a área do Pantanal, tem a grande área das fronteiras, com problemas de controle das fronteiras, como todos nós sabemos, né? Então, a necessidade de localizar as intervenções, não podendo trabalhar com uma abordagem estandardizada. Essa abordagem estandardizada não é possível nem a nível das práticas, digamos, mais dura da gestão do Covid, porque, por exemplo, tem as diretrizes do Ministério que são muito amplas, tipo, pessoas positivas ou com sintomas tem que se referir à unidade de forma separada. Nem todas as unidades têm capacidade de receber de formas separadas, criado um fluxo alternativo para os pacientes suspeitos. Aí poderia ter uma abordagem mais em remoto, com telemedicina, usando telefone, usando WhatsApp, usando internet. Mas no território do Mato Grosso do Sul, nem todas as comunidades têm acesso à internet, por motivos geográficos ou por motivos econômicos. Nem todo mundo tem acesso ao telefone. Aí vem a necessidade de uma abordagem de saúde da família que seja localizada, que trabalhe com a questão da atenção básica e que fique localizando as intervenções. Mas essa localização das intervenções ela necessita de muitas inovações, de muitas ideias novas. É como se nesse cenário tivesse vários níveis, o nível central da OMS, o nível nacional do Ministério da Saúde, um nível estadual da Secretaria Estadual, um nível até de prefeitura.
Mas depois, em cada contexto de vida de trabalho, em cada comunidade, em cada micro-área de agente comunitário de saúde, a estratégia tem que ser moldada com as condições locais. E tem que se trabalhar com os recursos institucionais, mas também com os recursos territoriais, os recursos locais, no sentido dos recursos familiares, dos recursos do bairro, do recurso daquela comunidade. E essa é uma capacidade da saúde da família. Essa é a intervenção da saúde da família. Essa é a forma de construir processos de educação permanente a nível local para poder enfrentar condições novas através de um processo de empoderamento da rede assistencial, mas também da comunidade como um todo, para produzir uma resiliência. E a resiliência não pode acontecer com a normatividade, até porque a OMS não pode inventar uma estratégia que funcione em uma comunidade ribeirinha do Mato Grosso do Sul. Mas isso não funciona nem na mesma grande metrópole por diversidades de áreas. Então se faz uma estratégia comum, mas depois cada unidade, cada núcleo tem que produzir inovação para poder enfrentar as condições novas que se apresentam, né? E essa é uma atribuição da saúde da família. Essa é uma atribuição importante da saúde da família dentro desse contexto. E aqui, tentando já encerrar, eu acho que entra outra vez a globalização como algo que nós despercebemos. Estou falando no começo dessa percepção do outro distante, né? E na hora da globalização não tem nenhuma dificuldade em compartilhar a inovação local, em compartilhar as boas ideias, não como estratégias normativas, mas pelo contrário como estratégia de implementação de comunidades de práticas globalizadas, até quando o idioma nos permite. Mas, por exemplo, tem muita produção sobre o Covid chinesa que é disponibilizada em inglês. Eles estão fazendo um esforço grande para poder coletivizar o que eles estão produzindo. E a questão é ter uma capacidade de imaginário a nível local, de ver o que estão fazendo os outros em outros contextos. A Itália também está produzindo muitas coisas inovadoras. A maioria são italiano, infelizmente, mas elas são imediatamente disponíveis dentro das redes sociais. Tem um monte de grupos no Facebook que estão trocando informações, são grupos abertos, transparentes, isso ir lá para ver. Tem um monte de vídeos italianos no YouTube, por exemplo, que eles são legendados automaticamente, e o que está no Facebook tem um tradutor automático. E a ideia, basicamente, não é ir lá para aprender, fazer igual e ver o que está se fazendo para copiar. É que aquele produto, em forma de boas ideias, em formas de exemplos, ele está disponível, está lá, é acessível. E ao mesmo tempo, se a minha unidade está fazendo alguma coisa, ela pensou em colocar isso em uma rede social, e um outro meio de diálogo com o mundo, não que isso seja uma prática que eu estou sugerindo, não que eu acho que isso necessariamente tem que ser feito, porque tem muitos limites do ponto de vista ético, tem limites do ponto de vista prático, tem limites também muito materiais a respeito de recursos, etc, da possibilidade de... Tá bom. Mas o que eu quero dizer é que na época da globalização nós temos fortes ameaças que do global chega no local, e nós temos que entender como isso se encaixa na saúde coletiva e como se encaixa na saúde da família. Mas também quero dizer que tem uma grande potencialidade, tem um grande potencial, que a produção molecular de base, como se o mundo interconectado,
além dos problemas técnicos, além do problema de idiomas, além do problema de comunicação, de cultura, de todos que vocês quiserem colocar, ele forma uma grande rede neural básica que nos dá imensas oportunidades. É como se fala muito de Big Data, né? Como vocês utilizam os dados globais para poder ter predições, poder fazer uma análise melhor, certo? Mas pouco se fala desse Big Network, essa grande inteligência coletiva que tem embaixo. Então, isso é o outro pedaço com o qual eu quero fechar essa minha fala, dizendo sim, globalização nesse contexto tem todo a ver, porque a globalização vai causando problema à saúde da família e à saúde coletiva, mas a globalização é um grande potencial. E acho que especialmente em uma situação como essa de crise, nós temos que abrir a uma forte inovação, ver a crise claramente como um momento desastroso, como um momento de grande pena, de grande sofrimento, porque isso nós estamos passando, mas também temos que abrir os olhos por várias coisas que nós não conseguimos ou não queremos, não temos tentado escapar de toda essa forma. Esse pode ser um momento onde realmente nós conseguimos enxergar os processos de globalização de outra forma, podemos ser forçados a olhar os processos da globalização de outra forma, né? De uma globalização onde os elementos da saúde coletiva, dos direitos, da solidariedade, da produção de bens comuns, que são sempre menosprezados, e uma medicina que fortemente sempre tem se concentrado a respeito na patologia, no processo de doença, e agora essas questões novas explodem, porque se as pessoas não ficam em casa, não protegem os profissionais que trabalham no hospital. Se as pessoas não se solidarizam, não tem fármacos suficientes, não tem respiradores suficientes, toda aquela tecnologia não serve, todo aquele profissional especialístico não serve. Então, eu acho que esse é o momento para fazer esse passo. Eu, como italiano, como professor de saúde pública, como trabalhador da área da saúde coletiva, da atenção primária, da saúde da família, estou trabalhando muito com essa questão da construção de comunidades de prática, de troca a nível internacional, e dando muita importância à construção de APA, de lugar de concentração das informações, etc. Então, eu fico à disposição, não só para responder as suas perguntas, todas as inquietações, todas as questões que podem surgirem, mas também para poder dialogar juntos. Vocês são profissionais que trabalham dentro do serviço, são pessoas que são engajadas, então fico à disposição para poder dialogar, para poder manter, mesmo sabendo das dificuldades dessa época e da grande pressão que todo mundo está recebendo, mas pode contar comigo, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático, porque acho que é a hora onde pode se fazer muito, onde pode se produzir muita inovação. Então, bom trabalho para todos nós, bom trabalho a todos, e estamos juntos nesse espaço globalizado, trocando todo mundo para produzir uma solidariedade maior e mais bens comuns. Um grande abraço a todos.